certeza que Deus vai falar com você nessa noite, como Ele falou comigo. Mas nessa noite vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos caminhar de um jeito um pouquinho diferente. Tem algumas irmãs, alguns irmãos aqui que fazem pão, que sabem fazer um pão, e um pão é bom, é gostoso. A pastora Edna faz um pão bom. Sheila faz um pão maravilhoso. Eu estou falando dos que eu já experimentei, tá? Faz um pão maravilhoso. Hoje nós comemos um pão abençoado da irmã Rosa. A irmã Rosa faz um pão recheado também. Eita, irmã Rosa, que pão maravilhoso. Tem algumas pessoas, a Débora não está aqui, a minha irmã, ela também faz um pão muito bom, um pão caseiro. Quem mais faz pão? Pô, o meu presbítero Marcos, né? Faz um pão maravilhoso. Quem mais faz pão? Priscila? Eu preciso experimentar. A irmã Lília, Cido, eu vi umas fotos. Loren. Quem mais faz pão aqui? Sabe fazer pão? Sabe? Sabe? Então me leve para mim experimentar para ver se é bom. A Jamile também. E é legal o processo do fazer o pão. É legal o processo. Tem pão, tem gente que faz pão recheado. Oh, aleluia. Tem gente que faz aqueles pãozinho francês, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de pão. Tem gente que gosta de pão. Tem gente que gosta muito de pão. É dessa maneira. Mas a gente começando um pouquinho essa ministração, eu gostaria de falar sobre pão também. O pão francês, que muitos costumam comer, muitos compram, uns comem com manteiga, derretida, aquele pão quentinho, que sai do forno, aquela manteiguinha passada, aleluia. Tem gente que come com presunto e queijo. Tem gente que come com mortadela, perdigão, ouro. Estava fazendo a propaganda. Tem gente que come com uma maionese, com uma geleia, e assim por diante. Todo mundo tem um jeitinho de comer um pão. Todo mundo com ovo, né? Com ovo. Pão com carne maluca. Pão com carne moída. E tem vários tipos e tem vários jeitos de nós comermos o pão. Só que eu queria falar com vocês sobre alguns ingredientes. O pão francês, ele tem alguns ingredientes e um modo de preparar. É meio quilo de farinha de trigo. Se você quiser anotar para depois você fazer em casa, você que não sabe, pode anotar. Meio quilo de farinha de trigo, 10 gramas de fermento para pão, 15 gramas de sal, 20 gramas de açúcar e uma colher de sopa de margarina. Vai esses ingredientes. E aí a gente tem um modo de preparo. E eu anotei, é claro. Dilua o fermento em um copo de água morna com açúcar. Misture com outros ingredientes. Amasse, levante, empurrando a massa para frente com a palma da mão e dobrando-a sobre si mesmo. Se for necessário, coloque mais água e mais farinha. A massa não deverá grudar na sua mão. Deve ficar com um aspecto leve e esponjoso. Deixe descansar por 2 horas. A seguir, amasse novamente e prepare o pão, dando-lhe um formato desejado, e coloque no tabuleiro untado. Se estiver pegajoso, a massa pegajosa, espalhe mais farinha por cima. Deixe que ela descanse mais 1 hora. Aqueça o forno e pincele o pão com água antes de colocá-lo no forno. E aí você deixa assar por 40 minutos mais ou menos. E aí você tem um pão francês. Como eu já disse, tem pessoas que fazem de uma forma diferente, recheado,
tem vários tipos de pão para se fazer. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 11, 24, que nós vamos ler depois desse texto, mas é onde eu gostaria de começar a ler. Vou me ajudar aí? Dá uns glória aí. 1 Coríntios 11, 24. A palavra de Deus diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E o tema dessa mensagem, que eu gostaria que vocês entendessem, é esse daí. Às vezes estamos acostumados a comer um pão comum, todos os dias, algumas vezes. Tem pessoas que são apaixonadas pelo pão comum. Tem pessoas que experimentam uma vez o pão e querem comer o pão de novo. Tem gente que não se sacia só com o pão. Tem gente que se sacia só com uma banda do pão. Tem gente que se sacia só com as migalhas do pão. Mas nessa noite, eu sinto te informar que aqui nós não temos pão comum. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 21, 3. Nós vivemos a nossa vida querendo nos alimentar de um pão comum, para saciar a nossa fome, ou os nossos prazeres. E todas as vezes que comemos um pão comum, e ele é bom de se comer e se experimentar, mas novamente nós vamos ter fome de novo. Novamente nós vamos querer se saciar de novo. E o nosso desejo de quando nós vamos em uma padaria, o que nós pedimos é pão, e nós queremos comer esse pão comum. E na nossa vida não é diferente. Temos experimentado alguns pães comuns e queremos comer de novo, e comer de novo, e comer de novo. E isso acaba muitas vezes nos engordando, acaba muitas vezes deixando a gente farto de um pão que não era o pão necessário que deveríamos comer. E em 1 Samuel 21, 3, a palavra vai dizer assim: Davi em Nob e em Gate, e ele diz assim: agora pois, Davi está entrando no templo, e aí Davi chega para os sacerdotes e diz assim aos sacerdotes: agora pois, que tendes em mão, dai-me 5 pães, ou o que se tiver aí, porque nós queremos comer, e eu quero comer, eu estou com fome. Me dá pão, eu preciso de pão, eu quero comer pão, eu estou com fome. Me dá aí o que vocês têm aí para comer. Respondeu o sacerdote a Davi: Davi, não tem um pão comum à mão, há porém pão sagrado, que os moços poderão comer se não tiver relações com mulheres, e entre outros. E aí no 6, vai lá para o 6. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro senão os pães da proposição.
que se tirasse de diante do Senhor no dia que era trocado, porque era pão quente. Em outra tradução, vai dizer assim, no 6: então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença. Davi estava com fome, querendo pão e querendo se alimentar, e quando ele chega pedindo ao sacerdote, dizendo: eu preciso de pão, eu estou com fome, eu quero comer pão, eu quero saciar a minha fome, o sacerdote olha para ele e diz assim: Davi, aqui aonde você está não tem pão comum, nós não temos para te oferecer um pão comum, nós só temos o pão da presença. Nós só temos para te oferecer um pão da presença, Davi. Não temos pão comum, não compartilhamos pão comum aqui, Davi. Se você quiser, eu tenho pão da presença. Então deixa eu te dizer, você que veio aqui nessa noite, nós estamos em um momento de compartilhar algo, e eu vou te dizer, infelizmente hoje aqui nós não temos o pão comum, hoje nós temos o pão da presença de Deus, hoje nós temos o pão que é rasgado por Ele mesmo. Sinto lhe informar, nessa padaria aqui não tem pão comum, nós temos um pão diferenciado, que é o pão da presença. Não se acostume a comer pão comum. Comece a entender que Deus tem um pão da presença para você, e você pode se alimentar diariamente desse pão da presença. João 6,51 vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá eternamente. Temos fome diariamente de comer um pão comum, e queremos nos alimentar de novo porque é bom. Mas quando nós começamos a experimentar algo diferente, que é o pão da presença, nunca mais teremos fome outra vez, porque o pão da presença, Ele irá nos saciar todos os dias das nossas vidas. Quando Jesus pega o pão na ceia, Ele está mostrando aos seus discípulos um pão comum, que alguém estava fazendo, ou que alguém havia feito. Mas a palavra de Deus vai dizer: e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E quando Jesus oferece e consagra aquilo, Ele diz: a partir de agora, isso não é mais comum. A partir de agora, isso é o meu corpo, que vocês irão experimentar. E a palavra vai dizer: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está dizendo, está impulsionando aos seus discípulos, dizendo: para de ficar comendo pão comum. É noite de você começar a experimentar algo novo, comer o pão da presença e ser saciado com esse pão da presença. Se você experimentar esse pão, jamais você terá fome outra vez. Aquele que é acostumado a comer pão comum, ele vai viver comendo pão comum e vai oferecer a outro a comer pão comum. Aquele que come do pão da presença, ele será impactado e fará com que outros sejam impactados a comer esse pão da presença também. Então, mais uma vez, eu sinto lhe informar que aqui não temos pão comum. Aqui nós temos o pão da presença. Davi estava com tanta fome, Davi queria se alimentar tanto que ele disse: me dá para cá, me dá esse pão para cá, eu quero comer desse pão da presença, eu quero comer desse pão, eu quero me alimentar desse pão. Não tem mais pão normal, não tem mais pão comum, não importa, eu quero o pão da presença. Nós precisamos entender que o pão comum, ele te engorda.
mas o pão da presença, ele te fortalece. Não dá mais para vivermos comendo pão comum. E quando eu digo pão comum, não só estou me colocando como símbolo o pão realmente francês ou o pão recheado, mas pães que nós comemos algumas vezes e às vezes nos saciam por um momento e depois passam. E aí aquela alegria ou aquela felicidade, aquela satisfação acaba. Mas eu estou nessa noite te dizendo que você pode, você deve, você precisa experimentar o pão da presença. Porque o pão da presença, ele é diferenciado, porque ele é oferecido ao Senhor. Ele é oferecido a Deus. E Jesus, ele se ofereceu em sacrifício pelas nossas vidas. Talvez quando os homens olharam para ele, viram ele como um homem comum ou um pão comum. Mas aquele que entendeu o propósito, ele começou a ver que aquele Jesus não era comum, aquele homem não era comum, aquele homem não era igual aos outros homens, aquele homem era diferente dos outros homens. E Jesus o partiu e disse: tomai e comei, pode experimentar do meu pão, pode experimentar do meu corpo, vocês podem usufruir disso também, e jamais vocês voltarão a ter fome de novo. Jesus está dizendo: vem e experimente desse pão, e parem de ficar comendo outros pães, porque não vão te saciar. Esse pão sim vai te saciar, esse pão sim é diferenciado. Fazer isso todas as vezes que comeres, em memória de mim. Então eu gosto, ou quero te informar que nessa noite, aqui em nosso meio, nós temos o pão da presença, chamado Jesus Cristo. E aquele que experimenta esse pão, jamais quer experimentar outro. Aquele que come desse pão, jamais quer experimentar outro pão. Mas a cada dia degustar desse pão, a cada dia mastigar esse pão, a cada dia oferecer a alguém esse pão. A fome de Davi era tão grande que quando o sacerdote disse: eu não tenho pão comum, eu não tenho o pão que você come, Davi, eu não tenho um pão que você alimenta, eu não tenho esse pão comum que você está me pedindo, mas eu tenho um pão diferenciado, que é o pão da presença, é o pão que nós oferecemos, eu tenho esse pão. Davi olhou e falou assim: eu quero isso para mim, eu quero esse pão para mim, eu quero me alimentar desse pão, me dá para cá, eu quero comer, eu estou com fome. Qual é o tamanho da tua fome? A tua fome é uma fome que você vai querer um pão comum, ou a tua fome é uma fome que você quer o pão da presença, e você só sairá saciado daqui se você comer esse pão da presença. Oh! Aleluias, aleluias. E Ele te diz essa noite: vem, pode comer, é para você. Eu não tenho pão comum nessa noite, eu tenho o pão da presença. Chega de comer o pão comum, eu tenho um pão melhor, eu tenho um pão maior para você. Oh, você precisa mudar o seu paladar nessa noite. Você precisa mudar o jeito que você come, porque nós não temos pão comum para te oferecer. Mas o pão da presença está aqui nessa noite, e ele foi rasgado e oferecido em sacrifício.
Oh, eu não sei se você consegue imaginar o corpo de Cristo sendo rasgado por nós. Não mais pão comum, não, 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 não. Pode comer o pão da presença. Vem se alimentar nessa noite. Qual é o tamanho da tua fome? Qual é o tamanho do teu desejo? E eu posso te dizer, se você comer desse pão, você não vai mais se apaixonar por outro pão. O pão da presença. Vamos comer nessa noite. Pastor, mas eu não sou batizado para comer esse pão que você está me falando. É claro, nós temos um cerimonial que nós fazemos em apresentação ao Senhor, e as pessoas que são batizadas participam disso. Mas você que não é batizado, você nesse momento não precisa pegar o cálice ou o pão para dizer eu como o pão da presença. Ele te dá liberdade para você experimentar desse pão também, através da sua adoração, através daquilo que você presta para Ele, e você experimenta a cada dia, porque quanto mais você o conhece, mais você quer experimentar dele. Quanto mais você o conhece, mais você quer se alimentar dele. Pastor, eu não sou batizado. Assim você vai se preparando para o batismo, mas os batizados vão participar da ceia, do corpo e do sangue de Cristo. Mas não é porque que você não é batizado que você não pode se lançar diante dele. Ah, mas eu não posso pegar e comer o pão, sim, porque é consagrado ao Senhor. Mas você pode se lançar diante dele e experimentar ele um pouco. Quanto mais você o conhece, mais você o quer. Quanto mais você o conhece, mais você o deseja. Então, mais uma vez, eu sinto lhe informar que aqui nós não temos pão comum. Nós temos o pão da presença nessa noite. Ah, eu gostaria de saber quantos querem experimentar desse pão da presença. Eu gostaria de saber quantos estão prontos para experimentar desse pão da presença. Quantos querem experimentar desse pão? Quantos querem se alimentar desse pão? Pão que sacia a nossa fome. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Está fresquinho. Foi há mais de 2000 anos atrás, mas deixa eu te dizer, o pão está fresquinho. O pão está quentinho. O pão está pronto para ser comido nessa noite. E eu tenho certeza que quando você se alimentar dele, você vai dizer: ah, Senhor, obrigado por me fazer participante desse pão, do teu corpo, do teu sangue. Nós te desejamos, Senhor, nessa noite. Nós desejamos comer desse pão. Nós desejamos nos alimentarmos desse pão. Nós desejamos comer desse pão. Nós queremos experimentar esse pão nessa noite. Nós queremos mais de ti. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais de ti, Deus. Nós queremos mais.
só quero tua presença outra vez.